Então a gente tem que entender que a Mata Atlântica é um dos mais bem estudados do Brasil. As informações sobre zoologia, sobre bicho da Mata Atlântica, um documento mais antigo é o mesmo documento que dá a certidão de nascimento do Brasil, entre aspas. E você vê, a história da zoologia, do estudo dos animais, especialmente das aves do Brasil, caminha muito alinhado com a história do país, é impressionante. E as aves estão lá na origem da Carta do Brasil. Em 1500, na Carta de Pero Vaz de Caminha, lá se fala, papagaios vermelhos muito grandes e formosos, e 2 verdes pequeninos. É óbvio que papagaios vermelhos muito grandes e formosos, Pero Vaz de Caminha está falando da arara vermelha. E a arara vermelha, essa informação é importante, Luciano, essa coisa. A arara vermelha hoje é um bicho que está praticamente extinto na Mata Atlântica. As últimas populações ocorrem no Parque do Diabo em São Paulo, Parque do Morro do Diabo. Sul da Bahia não tem mais arara vermelha, foi dizimado. Então essas informações históricas mostram pra gente quando, imagina um Pero Vaz de Caminha desceu, aquele bando de índio flechado, o cara não vou voltar, e ainda deu tempo dele ver a arara. Imagina como é que era comum os bichos. E hoje a gente perdeu, a gente já sabe que base das informações só que não tem. E é legal também ver que a grande diversidade de aves chamou a atenção deles desde muito cedo. Uns verdes e outros pardos, grandes e pequenos, de maneira que me parece que havia nessa terra muitos. Papagaio, ele está falando de pistacídeo, papagaio, maritaca, periquito. Então, a biodiversidade da Mata Atlântica já chamou a atenção de Pero Vaz de Caminha, o primeiro documento histórico do Brasil. A história do Brasil e a história da zoologia e da ornitologia no Brasil estão muito atreladas. O Brasil ele foi colônia de Portugal durante um bom tempo. Enquanto o mundo inteiro se desenvolvia cientificamente, a gente teve a nossa idade média aí do estudo da vida, estudo de qualquer coisa, porque Portugal não queria de jeito algum que se falasse qualquer coisa do Brasil nas colônias ou no mundo que se conhecia na época. Por quê? Porque imagina manter uma área do tamanho do Brasil, então ninguém sabe o que tem lá, mantém daquele jeito, vamos tirar o pau-brasil e deixa do jeito que está. Por causa de coisas como essa que Humboldt, o grande Humboldt, geógrafo, o grande explorador do mundo que inspirou pessoas como Darwin e tudo mais. Humboldt circulou o mundo inteiro, circulou a América do Sul inteira, tem a corrente de Humboldt, tem o pinguim de Humboldt, tem tudo de Humboldt. Nos países latino-americanos. No Brasil, a gente não conhece Humboldt. Por que Humboldt? Humboldt era fissurado para entrar no Brasil, ele tentou entrar no Brasil inúmeras vezes. Mas se ele entrasse no Brasil, ele seria capturado e morto. Por isso que ele não se atreveu a entrar no Brasil. E aí surgem essas figuras mais para frente. Por que surgem essas figuras? Essas figuras surgem pelo simples motivo, e aí vocês vêm da história atrelada à zoologia. Napoleão resolve invadir Portugal, Napoleão está brincando de War lá na Europa, aquele joguinho, igual Hitler fez depois, Napoleão brincando de War, ou agora vou invadir Portugal. Dom João, todo mundo fala que era um tapado, de tapado não tinha absolutamente nada, ele pega toda a corte brasileira, a corte real portuguesa, a família real, faz um tratado ali na Marinha da Inglaterra, escolta a gente até o Brasil, porque nós vamos para o Brasil, lá Napoleão não vai atrás da gente. E ele vem para o Brasil. Chega no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não é nada do que uma família real poderia esperar de minimamente para viver. Eles confiscam todas as casas, faz toda aquela revolta, todo aquele problema que todo mundo estuda no ensino médio. Mas tem uma outra coisa que a gente não fala, e é muito triste a gente não saber. O povo brasileiro é um povo muito carente de herói. E a gente tem esses caras que foram verdadeiros heróis, embora não tenham sido brasileiros. O que acontece? Dom João manda abrir os portos às nações amigas, ou seja, eles queriam manteiga, eles queriam tudo. Roupa, queriam tudo, especiaria, e como não tinha comércio entre o Brasil e o mundo, ele manda abrir os portos. E aí as pessoas podem passar a visitar o Brasil de outros países. E o que acontece? Quando abre os portos do Brasil, o Brasil tem uma leva gigantesca de naturalistas que sempre quiseram ver o Brasil, e o Brasil era um lugar perdido. Era terra ignota, ou seja, uma terra completamente desconhecida. E esses naturalistas vêm para o Brasil, em leva. Alguns deles, famoso, o príncipe de Wied, o príncipe Maximiliano de Wied, é um cara que era um príncipe, era o príncipe da Prússia. Ele viaja para o Brasil a paisana, ninguém sabe que ele era príncipe, e roda o Brasil, e faz coletas, visita o Rio, roda o Rio inteiro, vai no Espírito Santo, sul da Bahia, captura uma arara vermelha também na região do sul da Bahia. E outras pessoas do naipe de Natterham e Spix. Spix é muito famoso. Spix e Marcius fizeram essa grande viagem, naturalista, mas Natterham, quase ninguém fala de Natterham. Natterham, a história dele é tão legal que ele veio, tanto o Spix como o Natterham, voltando um pouquinho na história, isso parece que daqui a pouco eu culpo. A princesa Leopoldina se casa com Dom Pedro.
E quando a princesa Leopoldina se casa, ela vem para o Brasil e de presente, ela é a arquiduquesa da Áustria, de presente o governo austríaco manda um séquito de cientistas austríacos para estudar o Brasil. E nessa leva de cientistas austríacos vem esses dois caras, Natter, Spix e vários outros, Marcius, que é o pai da botânica brasileira, e várias outras pessoas. O Spix, a maioria desses naturalistas ficam 2 anos no Brasil, coletam, mandam tudo para o Museu de Viena. E só que o Natter era um cara tão meticuloso, tão pancado, pirado da cabeça, que a mesma viagem quase que o Spix fez em 2 anos, o Natter fez em 17. Aí o correio chegava na cidade que ele estava, não, o Natter foi para outra cidade. E nessa brincadeira ele ficou 17 anos no Brasil, casou com uma brasileira, levou para a Áustria. O príncipe de Witt também é esse aqui, o príncipe de Witt ficou famoso também por esse Botocudo Quack, que é um cara que ele levou para um índio Botocudo, ele leva esse índio para a Europa depois e torna um índio membro da corte prussiana. A gente passa por esse período histórico e a gente tem figuras no Brasil do naipe de Olivério Pinto. Olivério Pinto é um dos grandes ornitólogos estudiosos de aves do Brasil. Olivério Mário de Oliveira Pinto era do Museu de Zoologia da USP, foi diretor do museu durante muito tempo, aves no Brasil, ornitologia brasileira, que embora seja um livro denso, recheado de informação, é um livro extremamente prazeroso de se ler. É um livro técnico sem ser, é um livro técnico poético. Quem lê os textos, a descrição do SIC das aves é impressionante. Vários discípulos do SIC, São Paulo, a gente tem pessoal do Museu de Zoologia que até hoje continua estudando. Isso deu uma quantidade de conhecimento acumulada muito grande sobre aves da Mata Atlântica. Só que a gente tem um problema. Quando você faz a pergunta quantas espécies de aves existem na Mata Atlântica, existem alguns trabalhos já feitos, só que entre os trabalhos mais recentes, que eu trabalho no Parque, que é um grande livro sobre aves neotropicais, e do Pacheco, você vê um de 96 e outro de 2000. São 4 anos de diferença. Um fala que a Mata Atlântica tem 682 espécies de aves e outro fala que tem 1020. Então é quase 40% de diferença, alguma coisa. Então o meu mestrado é mais ou menos tentar responder essas perguntas. De fato, quantas espécies de aves tem na Mata Atlântica? Você também tem uma variação entre os números que vai de 188 para mais recente a 214. E, na verdade, existe uma grande bagunça. Isso está camuflando o nosso conhecimento, nosso entendimento de diversos padrões ligados à distribuição desses bichos, à riqueza e tudo mais. E por que é importante saber quantos passarinhos tem na Mata Atlântica? De onde você tirou isso? Por quê? Só dando um exemplo, nesse conceito de hotspot, cientistas do mundo inteiro se uniram para falar quais são os ecossistemas mais ameaçados do planeta. A Mata Atlântica entrou sim como um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta, mas a gente está atrás de florestas de Madagascar, atrás de florestas da Oceania, diversas outras florestas tropicais. Por quê? Porque os números que eles usaram para fazer o hotspot da Mata Atlântica não são números fiéis. Na verdade, a gente tem muito mais biodiversidade do que consta no artigo original publicado na Science. E esses números são muito importantes para a tomada de decisão a nível global. Então, por isso que a gente tem que ter isso certinho. A África é o continente paraíso dos mamíferos, a América do Sul é o continente paraíso das aves. A Mata Atlântica é um dos paraísos das aves dentro da América do Sul. E Itatiaia é o paraíso das aves dentro da Mata Atlântica. Então a gente tem uma diversidade de aves em Itatiaia muito bem conhecida. Na verdade, esses números aqui a gente conhece muito bem. A gente teve pesquisas desde a descrição de espécies do parque, espécies novas, por exemplo, foram descritas a partir do parque. A história da ornitologia em Itatiaia começa há 110 anos atrás, com Carlos Moreira, que dá o nome ao flamenguinho, ao nosso ministro Moreira, e também a Garrincha Chorona, Moreira Felix Moreira. Nos últimos anos a gente tem gente estudando aves do parque. Até vi o professor Hugo Gouveia e até vimos eu e o Bruno agora que estamos meio que tentando dar continuidade a esse trabalho. Independentemente da cifra que você considere ali, a gente tem no Parque Nacional do Itatiaia quase que 60% das aves endêmicas da Mata Atlântica. É muita coisa. Isso é muita coisa. Não é à toa que vem gente do mundo inteiro para cá observar passarinho. Que o nome é... Eu vou falar um pouquinho dela mais pra frente. Mas tem algumas que são muito típicas do parque, que a gente pode chamar de quase endêmicas até. Do parque. Esse primeiro, o Murucututu, você está andando nas trilhas do parque, a gente tem o Christian, tá ali, o Christian tem uma ligação muito especial com esse bicho, ele tem um quadro lindíssimo desse bicho. Então imagina você está andando no parque de noite, você já dá um surto, mas tem alguém me chamando. Imagina isso na janela. Luciano, os dois sons é o mesmo que faz? Ah, eu pensava que eram duas coisas. É os dois. E é um bicho comunista, se você sair aqui à noite e tocar esse canto, ele vai parar uma comida desse aquele grito que ela dá? Bota. É meio sinistro. Essas pessoas, imagina, você ouve um negócio desse,
Tem um outro bicho, só para me contar uma história, não tem Itatiaia. Eu vou botar o canto dele, você tá no mato de noite, a gente estudando coruja, e você vê o cara correndo. Aí eu falei, nossa, tá vindo um bicho aí. Eu olhei o cara branco, aí chega na frente, branco. Cara, tem um bicho muito esquisito ali. Aí eu, como assim, cara? Tem um bicho muito esquisito. Tem um bicho, cara, vem cá. Aí eu cheguei, era um urutau gigante. Olha a voz do bicho. E ele tava branco, cara, então eu falei, cara, pô, mas eu tô aí da cama e é um monstro, um bicho de envergadura de asa da assim. É parente do tamanho da lua, que é comum aqui. Essas fotos são do Luiz e Membonha, algumas fotos são minhas e do Bruno também. A tríade aí, gente, sempre um roubando foto do outro. Então você tem lá na parte alta você tem o beija-flor de topete, pra mim é uma das aves preferidas aqui em Itatiaia. Tem o beija-flor de garganta rubi. Você tem o topetinho vermelho, que é a menor ave do Brasil, praticamente, um beija-florzinho desse tamanhozinho. Quem quer ver esse bicho? E todos esses bichos que eu vou mostrar aqui não é, nossa, apareceu uma... Não, se a gente sai pra andar aí, me dá 3 dias que eu mostro a maioria deles pra vocês. Lá variado, você tem o pica-pau rei, que é um dos maiores pica-paus do mundo. É um pica-pau que... Pica-pau se comunica vocalizando, tem a voz, e pica-pau se comunica por batida. Você vê o dentro do pica-pau? Isso se chama de tamborilar, é uma forma que os pica-paus usam para se comunicar. E cada espécie de pica-pau tem um tipo de tamborilar diferente, que é característico. E o pica-pau rei, o tamborilar dele é muito característico. Se vocês estiverem andando na mata em Itatiaia, vocês viram de longe, assim, aquele ecoa na mata, com 2 porradas. É o pica-pau rei, é muito comum ouvir isso aqui no parque. É o tamborilar do pica-pau rei. Ele estava até com um ninho, esses tempos atrás aqui em Itatiaia, o pessoal estava botando foto no Wikiaves do ninho dele. Suruguá variado, que é um dos bichos mais bonitos da Amazônia, um dos bichos mais bobos, é muito fácil. Mas é que você começa, o canto dele é... Você assobia isso, ele vem, pousa e fica te olhando. Aquela cara de... Quem é você? Você não é minha fêmea. Você tem o... passarinho como o trepadorzinho, que tem esse nome que vive sempre penduradinho. Você tem o chupa-dente de máscara, esse nome chupa-dente é porque ele faz um... igualzinho. Por isso chupa-dente. Esse é o grimpeirinho, uma das poucas aves que a gente tem. Você tem várias relações na natureza. Na Mata Atlântica, uma das relações mais emblemáticas que a gente tem é a relação do grimpeirinho com a araucária. Esse passarinho só ocorre onde tem araucária. E 99% das vezes que eu vi esse bicho, ele estava pousado na araucária. É um bicho também, a araucária Tits Pinetail, um bicho que os índios vêm de longe para ver aqui no parque. É muito comum em Mauá, e aqui no parque ele fica naquele enclave de araucária que tem do lado atrás da Lapa, tem aquela mancha de araucária grandona lá, perto da estrada que vai para a Pousada dos Lobos, tem esse bicho lá.